Olá a todos e bem-vindos a um novo episódio do Direta Sem Café. Nesta temática desta nova temporada, nós vamos então abordar o tema do ambiente. No episódio de hoje vamos abordar quais são os impactos das alterações climáticas nas nossas infraestruturas, tanto em Portugal, mas também no âmbito mais macro, no mundo. Portanto, comigo tenho aqui hoje o professor Eloy. Professor Eloy, pode-se apresentar às pessoas lá para casa para saberem quem é? Olá, boa tarde. Eu sou Eloy Figueiredo e sou professor catedrático na Faculdade de Engenharia e sou doutorado em Engenharia Civil. Muito bem, professor. É o seguinte, primeira pergunta, muito importante. Quais é que são, portanto, os impactos das alterações climáticas realmente nas infraestruturas? Acho que é o primeiro ponto que tem que ser explicado. Ora bem, aquilo que temos que pensar é que as infraestruturas foram construídas com informação que existia no passado. Normalmente nós baseamos em dados estatísticos relativamente às ações, a ação do vento, a ação da neve, as próprias temperaturas, há valores médios de referência. E isso, hoje em dia, nós estamos a utilizar esses valores médios de referência das ações que incidem sobre as nossas estruturas que foram coletados já há 20 anos atrás. O que é que acontece? Todas essas estruturas que foram feitas de lá para cá foram dimensionadas nesse pressuposto, nessa base de referência. Ora bem, se nós temos alterações climáticas que impõem alterações, por exemplo, na temperatura, obviamente que os edifícios, as pontes, podem ficar, de alguma forma, vulneráveis a esse aumento de temperatura, não é? Ok, portanto, as temperaturas também aumentam, os edifícios, aliás, as infraestruturas também no geral, incluindo pontes e outros, foram construídas para outros tipos de temperatura e, portanto, agora têm um impacto. Exatamente. Portanto, todas as infraestruturas que foram construídas anteriormente, digamos há 20 anos, sofrem destas alterações? Ou ainda há algumas que foram construídas já a pensar também nessa situação? Obviamente que as estruturas, e eu estou a pensar particularmente nas pontes, porque a minha área de especialização são as pontes são feitas com coeficientes de segurança, portanto, elas próprias já têm alguma resiliência que é dada pelo próprio dimensionamento que foi feito no passado. Qual é o problema? É que nós temos que identificar quais são aquelas pontes ou aquelas infraestruturas que podem ter ficado mais vulneráveis às alterações climáticas. Depois também há outros aspectos que as próprias estruturas têm um processo de degradação, umas mais aceleradas do que outras. Por vezes, a própria morfologia e a topografia de onde elas estão inseridas pode-se alterar com o tempo. Estou a pensar, por exemplo, numa ponte. Uma ponte tem pilares sobre o rio. Esses pilares estão fundados no leito do rio. Ora bem, com um dos impactos que se prevê para as pontes com as alterações climáticas é precisamente ao nível da vulnerabilidade das fundações. Repare uma coisa, se nós temos chuvas mais intensas, com menos frequência, isto pode levar, em algumas situações, especialmente naquelas bacias hidrográficas mais pequenas, pode levar a que hajam maiores caudais e, com isso, haja maiores velocidades de água no rio, para simplificar, maior erosão. Logo, estamos a colocar em causa a estabilidade das fundações das pontes. Com maior frequência, isto pode acontecer, não é? Eu vou lembrar, por exemplo, que o desastre da ponte entre os rios, em 2001, em que morreram 59 pessoas, deve-se precisamente a problemas de erosão ao nível das fundações. Portanto, com estes fenómenos das alterações climáticas, nós podemos estar aqui a aumentar o número de casos extremos e aumentar, com alguma significância, o nível possível de colapsos de pontes que podem ocorrer, não é? Muito bem. Considera que as infraestruturas em Portugal, assim no geral, estão bem preparadas para fazer face às alterações climáticas? Ou também, em caso negativo, se estas alterações, modificações estão a ser feitas, reabilitações? Ora bem, em primeiro lugar, deixe-me falar bem da engenharia portuguesa, obviamente. A engenharia portuguesa é uma engenharia com reconhecimento internacional e, portanto, as nossas estruturas são dimensionadas de acordo com as boas normas internacionais. Portanto, o que significa que as nossas infraestruturas têm resiliência estrutural. Portanto, se dizer assim à partida que as nossas estruturas podem estar mais vulneráveis do que outras estruturas de outros países, eu não posso dizer. Agora, o que nós podemos dizer, até porque eu próprio tenho neste momento um projeto de investigação
financiado pelo projeto de investigação europeu, em que o que nós queremos fazer é precisamente identificar quais são as pontes que podem estar mais vulneráveis às alterações climáticas. Mas não é uma pergunta fácil de dizer se, de repente, se temos aqui infraestruturas ou pontes que estão mais vulneráveis às alterações climáticas ou não. Temos é que identificar quais são as que poderão estar. E há aqui casos muito concretos, por exemplo. Nós, portugueses, quando pensamos em pontes, pensamos nas pontes maiores, como o ponte Vasta Gama e o ponte 25 de Abril. Possivelmente essas pontes são as que estão mais seguras aos fenómenos. Exatamente. Onde as pessoas mais olham, se calhar Aquelas que nós deveríamos prestar mais atenção são precisamente as pontes mais pequenas nos meios rurais, onde podem estar mais suscetíveis a quê? Às inundações. E porquê? As inundações ocorrem geralmente muito frequentemente nos centros das cidades, tem também nas aldeias que podem ocorrer, e estas pontes são feitas com coeficientes de segurança menores, portanto, existe aqui uma maior vulnerabilidade das mesmas às inundações, logo a sua estabilidade pode ser comprometida. Muito bem. E, por exemplo, nessas pontes que estão em risco, ou que podem estar em risco potencialmente, como é que podem ser feitas as alterações para se prepararem para as alterações climáticas? É subir o nível, é construir ou é reforçar de alguma forma? Uma das soluções é construir a ponte num outro sítio. Portanto, essa é aquela mais extrema e que pode acontecer. Portanto, podemos chegar à conclusão de que, com a previsão que há do aumento do nível médio da água do mar, ou com a previsão que possa haver numa determinada zona para a maior propensão para inundações ou não, chegar à conclusão de que temos que mudar a ponte de sítio. Mas existem outras formas de poder adaptar. Geralmente a adaptação pode ser feita na ponte propriamente dita ou na envolvente. Não nos podemos esquecer de que a adaptação não tem necessariamente de ser feita na ponte. Se há um problema de inundações numa determinada zona, uma forma de nós adaptarmos as nossas pontes é fazer algum desvio de água a montante, precisamente para evitar que a inundação ocorra ao pé da ponte, não é? Outra forma é de intervir diretamente na ponte. Aí, a intervenção direta na ponte, aquela que nós geralmente temos maior preocupação é reforçar as fundações. Portanto, e geralmente é, por exemplo, introduzir estruturas de proteção dos pilares ou das fundações, precisamente para proteger essas fundações dos fenómenos de erosão que possam ocorrer ao nível das fundações. Muito bem. Portanto, agora olhando de uma perspectiva mais futurista, imaginemos que nenhuma dessas alterações vai ser efetuada. Como é que será o cenário das infraestruturas daqui a 20, 30 anos em Portugal? Como é que prevê que sejam essas questões? Ora bem, o que eu posso dizer é que os proprietários das pontes em Portugal, quais são? Infraestruturas de Portugal, a Brisa, a Ascendi e as câmaras municipais, não estão parados. E em particular eu sei, por exemplo, que a própria Infraestruturas de Portugal, isso foi demonstrado numa conferência que nós organizamos aqui na Universidade há bem pouco tempo, que elas próprias já estão, por troços, por secções de linha férrea, já estão a fazer estudos de vulnerabilidade e de riscos associados a toda a infraestrutura que estão inseridos nessa linha férrea. Isso foi feito no Minho, na região do Minho, na linha do Minho, por exemplo, e foi concluído que, em particular, aquela linha férrea até não estava sujeita a grandes perigos, a grandes impactos. Portanto, o que eu posso dizer é que nós estamos a seguir o caminho normal de estudarmos caso a caso. Neste momento não estamos ainda com uma estratégia global, não temos essa estratégia global, embora a APA está a tentar implementar uma estratégia mais global, a APA, que é a Agência Portuguesa do Ambiente, mas o que está a acontecer é que tanto as câmaras municipais como os donos das pontes estão, de uma forma pontual, a levar a cabo estudos que são, de alguma forma, estudos pioneiros e que poderão depois ajudar, mais tarde, a que se estabeleça uma estratégia mais global de adaptação das infraestruturas. E, portanto, de que outras formas as pontes também podem ser afetadas pelas alterações climáticas? O sol também, o calor, tudo isso, a nível de temperatura média, tudo isso pode afetar? Um estudo que eu fiz recentemente e que está agora em publicação até num artigo num artigo nos Estados Unidos,
na Associação Americana de Engenheiros Civis, é precisamente identificar quais são os impactos das alterações climáticas nas pontes. Identificamos a temperatura, o aumento médio da temperatura, a maior ocorrência de chuvas intensas. Depois também tem a questão da corrosão, a questão da carbonatação provocada também pela própria concentração de dióxido de carbono na atmosfera, e temos também a construção das pontes num outro sítio precisamente para comentar a subida do nível médio da água. Mas, por exemplo, no caso, o que eu posso dizer é que no caso do aumento da temperatura, não é o aumento médio da temperatura de 2 ou 3 graus que se prevê que poderá realmente provocar grandes impactos nas pontes, porque as pontes, como eu disse, têm uma certa resiliência estrutural que pode acomodar esse aumento médio. O perigo são os casos extremos, por exemplo, as ondas de calor. E essas ondas de calor podem trazer movimentos anómalos nas próprias estruturas que podem provocar fissuração, ou pode fazer com que as próprias juntas de dilatação que existem quando nós sentimos, quando entramos numa ponte, sentimos aquele impacto. Portanto, essas juntas de dilatação podem, nesses casos extremos, como essas ondas de calor, ficarem insuficientes. E quando são insuficientes, elas não se podem realmente mexer e, portanto, pode trazer danos estruturais para as pontes. Portanto, de uma forma geral, nós estamos a falar que é as ondas de calor, as inundações, a própria concentração de dióxido de carbono na atmosfera pode trazer problemas de corrosão e de carbonatação, e o aumento do nível médio da água que pode obrigar a que se desloque. Portanto, as alterações climáticas também são um risco sério às infraestruturas, como já disse, caso nenhuma medida seja tomada. As alterações climáticas podem ser um perigo sério para as nossas infraestruturas. Só que, como tudo na vida, as coisas não acontecem de um momento para o outro. Portanto, há aqui uma fase de adaptação a nós próprios para podermos reagir. Isto é, em princípio, as próprias alterações climáticas ocorrem de uma forma gradual e têm impactos nas infraestruturas de uma forma gradual e, portanto, nós, em princípio, vamos ter aqui um período de aprendizagem onde vamos poder realmente dar-nos tempo para estudar, analisar e podermos reagir. Agora, o que temos que estar preparados para estarmos conscientes que temos que fazer este processo de analisar situações caso a caso. Ou, que é isso uma das coisas que eu gostaria de fazer e estou a tentar fazer a nível de projetos de investigação, que é precisamente, em vez de estarmos à espera que os problemas possam ocorrer, nós conseguimos, através de alguns mapeamentos, poder definir, por exemplo, atenção que, vou dar um exemplo, vamos imaginar, por exemplo, que o Alentejo pode ser muito afetado pelas questões do aumento médio da temperatura. Portanto, logo, as pontes que estiverem no Alentejo podem estar suscetíveis a danos provocados precisamente por esse aumento médio da temperatura. Então, nós podemos lançar medidas de adaptação para essas pontes que estão localizadas no Alentejo, não é? E é isso que eu gostaria de fazer e que vou tentar fazer, é criar uma espécie de um manual, uma espécie de regulamento, de recomendações, em que, em função da localização da ponte, em função da topologia do terreno, em função das projeções que se prevê para o futuro em termos de alterações climáticas, nós possamos, de alguma forma, lançar medidas de adaptação às nossas pontes. Muito bem. Muito obrigado, professor Elei. Portanto, este foi o episódio dos impactos das alterações climáticas nas nossas infraestruturas. Muito obrigado a todos que estiveram aí a assistir desse lado. Vemo-nos então no próximo episódio. Muito obrigado mais uma vez, professor, Obrigado. por todo o tempo despendido.